PJE. Então, vamos instalar a sessão. Vamos instalar a sessão. O primeiro da lista é o número 12 da pauta. Esse processo foi que eu me arguí de suspeito. Tá? Então, neste caso aqui, nós temos aqui, não é isso, a Procuradora do Estado, a doutora Diana Navarro Nóbrega, está aqui representando o apelante do Estado, e o doutor Márcio José Alves de Souza, pelos apelados. Karina, estão todos presentes? Eu não estou visualizando a Procuradora do Estado. Só o doutor Márcio, que representa a parte apelada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra e a presidência para o desembargador Paulo Romero. Já porque, como eu não posso participar desse julgamento, também não devo presidi-lo. Portanto, eu vou passar a presidência para o desembargador Paulo e ele decidirá as questões que surgirem. Certo? Então, desembargador Paulo, eu transmito a Vossa Excelência a presidência. Como este é o único processo que tem pedido de sustentação por ambas as partes, Vossa Excelência está com a palavra e também com a presidência neste feito. Eu peço licença para ficar só ouvindo o julgamento. Desembargador, agradeço, primeiro, a experiência de presidir uma sessão, né? Ao longo de quase 2 anos, é a primeira oportunidade, né? Eu vou pedir só um minutinho aos demais componentes, né? Já que o desembargador Zé Ivo se afasta, né, nesse julgamento, como acabou de informar, e vou pedir aqui ajuda para o pessoal de gabinete para me ajudar, porque o certificado digital está dando uma falha aqui. Eu vou pedir aqui, só um instantinho. Senhor Ricardo. Vou precisar de sua ajuda aqui, porque o certificado não está iniciando, entendeu? Eu clico aqui. Aqui. Não, nem precisa, só tirar o certificado digital. Aí, agora bota só assim, por favor. Botando as maiúsculas, minúsculas, direitinho. Não. Aí eu tenho que clicar no número. Vai, perfeito. É o seguinte, usa os números aqui, por favor. Senha, é a sua senha do PJE. Exatamente. Tá, pronto. Por favor, doutor Paulo, se eu puder, é mais seguro. Está vendo que está dando problemas. Ele aparece isso aqui parecendo um band-aid, entendeu? Aí fica. Perdão, deixa eu só. Pedir ajuda aqui para o professor Ricardo. O senhor quer clicar só o primeiro número, só para fazer um teste. Pronto, agora vai. Isso, obrigado. Fica aí a porta entreaberta, que qualquer coisa eu peço ajuda. Vou deixar aqui para a entrevista. Perfeito. Isso aí, meu belo. Opa! Vai dar certo. Acho que entrou, foi o doutor Paulo. Perfeito. Muito obrigado. Se qualquer coisa. Bate o dedinho aberto aí, porque eu peço ajuda. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Carlos Moraes. Boa tarde, desembargador Paulo. Mecena. Desembargador José Ivo vai ficar afastado por conta desse julgamento no qual se declarou impedido. Boa tarde, doutor Charles Lima. Muito bem.
Pastor Charles também. Para mim é uma honra passar a presidir De todos. uma sessão, né? E, coincidentemente, numa causa em que envolve alguns colegas já aposentados, em uma apelação. Deixa eu ver aqui. Karina, por gentileza, me adiante aí o número do processo que está... Desembargador Paulo, o número do processo da ordem da pauta é o número 12. O número é 12. 00. Muito obrigado, 12. Então, eu Vamos estava lá. querendo exatamente saber essa ordem. Em julgamento, portanto, a apelação em que o apelante é o Estado de Pernambuco e os apelados são Jones Figueiredo Alves e outros. Trata-se de uma remessa necessária e apelação de número 0031.250, dígito 14, 2023.8.17.2001. Eu consulto inicialmente os nobres colegas componentes dessa sessão e dos advogados envolvidos com esse julgamento. De um lado, o procurador. Gostaria de saber, Karina, se está presente o procurador do Estado. A procuradora do Estado, doutora Dayana Navarro, que pediu a sustentação oral, ela não se encontra. Só o advogado que representa a parte apelada. E é o doutor Márcio Alves, né? Isso. Perfeito. Karina, tem como verificar se é uma ausência breve por não conseguir conexão ou se, por alguma outra razão ainda não explicada, a ausência dessa procuradora do Estado? Porque quem pede inicialmente a sustentação oral, não é isso? Não, quando houve a primeira vez, né, que o desembargador José Ives se declarou impedido, ela tinha entrado normalmente no link da sessão. E certamente Eu acho que foi intimada depois daquela já. atualização do EBEX. Ficou intimada. Eu não tenho informação nenhuma se ela não conseguiu o link, eu acredito que não. Certo. Porque Eu já ficou realmente não marcado sei, para porque esta não enviou ainda. data o adiamento da sessão, desta sessão, esse processo? Sim, já tinha sido avisado. Então, já E a respectiva parte já ficou intimada para esta data, para evitar algum já, prejuízo. porque tem publicação de nova pauta. Tem, né? Já sim, essa lista. Sim. Eu indago dos demais colegas, do Carlos Moraes e embargador Josué, assim como do procurador, um pouco Charles Lima, se acha prudente esperar breve tempo aí para ver se é uma ausência. Desembargador Paulo, Pois não. olha, nós já estamos aqui 14 horas e 10 minutos. O Estado São foi 10 minutos, intimado, né? O Estado foi intimado para que um dos seus procuradores pudessem comparecer à sessão. A hora já vai alcançando 10 minutos a mais. Então, penso que
com a intimação e não comparecendo a procurador ou a procuradora, devemos iniciar o julgamento do processo. Eu não sei se aí o advogado da outra parte vai querer fazer a sustentação oral, porque se for o caso, iniciaríamos com a sustentação oral dele, mas esperar o procurador ou a procuradora do Estado, eu acho que isso vai contra o princípio da celeridade processual. Se está marcada a hora, foi intimado, não compareceu, se não tem um motivo justificado, pelo menos não apresentou até o momento, teremos que continuar com o julgamento. Dar início ao julgamento e continuar. De certa maneira, é uma quebra da isonomia das partes, né? Já que o advogado da parte, uma das partes está presente, chegou pontualmente, e é por aí, realmente. Eu concordo com o advogado. Senador, nobres colegas, Josué e Carlos Moraes, embora o arrazoado de Vossa Excelência esteja compreensivo, mas há um certo costume de se aguardar uns 15 minutos. Então, em cima desse costume, teríamos mais uns 5 minutos, se não me engano, né? 3. 3, pronto. Eu gostaria também, nesse ínter, ouvir o procurador do Ministério Público. Está aí, doutor Charles, para opinar também. Gostaria de ouvir o doutor Charles, procurador. Boa tarde, desembargador Paulo, desembargador Carlos e desembargador Josué, doutor Márcio. Eu, inclusive, estou com um processo aqui aberto, estou vendo a petição aqui da Procuradora do Estado, né, datada de 5 de novembro, e que ela, né, pede a sustentação oral e ciente da data e do horário. Né? Então, perfeito. Acho que o que o doutor Carlos Moraes levanta está plenamente correto. Acho que não há motivo aí para sustentar mais ainda. Aproveitar a oportunidade de praxe. Também o pronunciamento do advogado, dos autores, porque, como se sabe, né, de repente encontra aí um pequeno cisco, né, a marca, né? E, em cima disso, se argue nulidade e faz com que o processo se eternize. Então, gostaria de ouvir o doutor Márcio acerca desse pequeno incidente, né, que é o não comparecimento a essa sessão virtual da pessoa da Procuradora do Estado. Doutor Márcio, o áudio de Vossa Excelência está desligado. Como a secretária Karina informou anteriormente, esse processo já entrou em pauta, foi adiado em razão da suspeição do doutor José Ivo, foi remarcada a pauta para hoje, houve publicação regular, tanto que eu fui intimado. Na hora aprazada, eu estava presente, como estou. Né? Eu tenho as mesmas dificuldades, os mesmos problemas da Procuradora do Estado. E estou aqui, presente. De forma que até os 15 minutos de tolerância, eu acho que já passou, porque no meu relógio já são 2 horas e 16 minutos no meu. Né? Não sei se Vossa Excelência está assim. Então, eu acho que a matéria, inclusive, é um assunto pacificado já no STJ, em todo canto. Eu não sei nem se ela, diante disso tudo, desistiu de estar presente, abdicou de fazer a defesa oral. Bom, agradeço a participação, a opinião dos colegas da Câmara, Procurador do Estado, Procurador do Ministério Público, e assim, dando prosseguimento à sessão instalada pelo desembargador José Ivo, que dela se afastou apenas em virtude desse impedimento, eu declaro ao menos desistida a sustentação oral proposta pela Procuradora do Estado, né? E assim resta consultar o doutor Márcio se persiste na sustentação oral. Excelência, Vossa Excelência é quem decide. Eu não sei se o voto de Vossa Excelência deve estar disponibilizado para os seus pares, né? Se há alguma divergência, algum destaque de algum dos membros da Corte, da Câmara, e
não sei se seria necessário ou não fazer, porque, como eu disse, essa questão do abono de permanência, natureza salarial e sua repercussão, né, nos demais títulos, como férias, 13º, etc., é uma matéria que já é objeto até de recurso repetitivo pelo STJ. E, a rigor, é até para não ser, nem recurso admite mais, porque quando o STJ se pronuncia em caráter repetitivo, vincula, né, as instâncias inferiores. Então, o que é que se trata? Essa matéria é exatamente porque os meus constituintes, juízes, magistrados, aposentados, recebiam o abono de permanência. Essa matéria, inclusive, houve idas e vindas no STJ. Antigamente dizia que era indenizatória, depois mudou para a natureza remuneratória e salarial, e, diante disso, estaria sujeita à incidência de imposto de renda, não, imposto de renda, 13º, férias, licença-prêmio. E isso foi objeto de recurso repetitivo pelo STJ, que decidiu que é natureza remuneratória e, como tal, todas essas repercussões terão de ser aplicadas. Isso foi no recurso especial 1203.675, e que depois foi em caráter repetitivo, várias decisões, dizendo que essa matéria pacificou, realmente não tem mais o que se decidir. Recentemente, eu ganhei outro caso do Tribunal de Contas, de procuradores do Tribunal de Contas. Houve recurso de apelação, foi confirmada por essa corte, na 3ª Câmara, se eu não me engano, o doutor Carlos Moraes participou desse julgamento, foi o doutor Carlos Moraes, doutor Guiliot e doutor Valdemir Tavares, e foi confirmada a sentença que julgou procedente o pedido. Houve recurso especial. Agora, o doutor Sertório, como segundo vice-presidente, inadmitiu o recurso especial, exatamente invocando o precedente do STJ em caráter repetitivo. De forma que, nesses termos, eu só me resta reiterar, como já fiz nas contrarrazões, a improcedência, o improvimento do apelo estatal e manutenção da sentença. Bom, retomando o comando desta sessão específica, né, desse julgamento, declaro desistida, já que não, até o momento não houve qualquer justificativa, desistidas a sustentação oral do Estado através da sua procuradora. E consulto o doutor Márcio se tem, dessas palavras agora proferidas, se tem como sua sustentação oral. Então, gostaria de dar por encerrada a sustentação oral da parte autora. Bom, então eu consulto o doutor Márcio, assim como os demais colegas, se dispensam a leitura do relatório. Sim, dispensa, sim. Para uma sugestão, desembargador Paulo. Eu dispenso, excelência, dispenso. Uma sugestão, eu vejo aqui do painel, até doutor Márcio se pronunciou agora que, enfim, se fosse o caso ou não de ele fazer sustentação oral, a depender do que o painel aqui já revela, Vossa Excelência é o desembargador relator desse feito. Perfeito. Né? E se Vossa Excelência me permitir, eu verifico aqui que Vossa Excelência está dando uma decisão no seu voto pelo improvimento da remessa necessária e prejudicando o apelo da Fazenda Pública, ou seja, do Estado. Correto. E eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, está muito bem colocado, e o desembargador Josué Sena também. Então, há um julgamento, na verdade, unânime já, acompanhando o voto de Vossa Excelência. E como bem disse o procurador das partes, doutor Márcio, isso já é uma questão. Né? A base de
abono de permanência incide na base de cálculo dessas verbas todas aí, 13º, licença-prêmio, férias. Isso já é uma coisa, como disse o doutor Márcio, repetitiva e já pacificada. O Supremo, inclusive, nem sequer tem, em sede de recurso extraordinário, recepcionado qualquer julgamento nesse sentido, porque diz que a matéria é infraconstitucional, é matéria de reexame de prova, e, enfim, a decisão do STJ prevalece em todos os sentidos, de maneira que o voto de Vossa Excelência, na minha opinião, está correto, e a minha manifestação é essa, acompanhando Vossa Excelência. Muito E a obrigado. minha também, senhor presidente. Acompanho Obrigado. com muita tranquilidade o voto de Vossa Excelência, dentro dos Agradeço parâmetros a da participação jurisprudência. dos nobres colegas e componentes da turma. Gostaria de reiterar com o nobre procurador se também desiste da leitura do relatório. De igual modo, presidente. Perfeito. Não obstante, desembargador Carlos Moraes, seu pronunciamento, eu creio que vale a leitura, até porque as demais partes, né, o doutor Márcio, jogado da parte da autora, e o doutor Charles, talvez precisem ouvi-lo, né? Então, dispensado o relatório, eu passo a leitura do meu voto na condição de relator. Voto das preliminares. O Estado de Pernambuco suscitou preliminares de inépcia da inicial por formulação de pedido genérico, ausência de interesse processual em relação à parte dos pedidos e prescrição quinquenal. O juiz Vacuol já havia rejeitado tais preliminares, não tendo o recorrente trazido argumento que pudesse modificar o entendimento já esposado na sentença. Os pedidos foram assim formulados na petição inicial. 2 pontos. Sejam os pedidos julgados procedentes para 2 pontos. Letra A. Condenar o Estado TJPE a pagar o 13º salário, abono de férias gozadas ou indenizadas, bem como licenças prêmios, computando-se o valor do abono de permanência já recebido pelos requerentes. B. Determinar o pagamento dos valores atrasados sobre o 13º salário, abono de férias gozadas ou indenizadas e licenças prêmio vencidas e não pagas, relativos aos últimos 5 anos, com juros e correção monetária. C. Honorário advocatício na base de 20% do valor da causa. Como se vê, possuem clareza suficiente para sua compreensão e para o exercício do direito de defesa. As informações específicas que o Estado de Pernambuco gostaria que fossem trazidas, como quais meses individualizados fazem parte do pedido ou os números exatos dos valores pleiteados, são absolutamente desnecessários, no caso, para o deslinde da questão subjúdice, pois o debate jurídico se centra no direito à inclusão ou não do valor do abono de permanência nas verbas aludidas pelos autores. Não se trata a discussão acerca do pagamento errático ou do cálculo de um ou alguns meses específicos, mas de uma política do órgão pagador de incluir ou não o abono de permanência na base de cálculo de determinadas vantagens. Debate mais teórico e que abrangerá todas as verbas pagas, eventualmente a menor, dentro do período em que os autores faziam jus ao abono de permanência. O próprio pedido inicial e a sentença, aliás, já trouxeram a limitação temporal da prescrição quinquenal. Abre parênteses, verbas relativas aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, ficando clara a abrangência e tornando desnecessária a pormenorização mês a mês de cada verba, valor especificado, que pode ser perfeitamente calculado no momento do cumprimento de sentença, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa. Além disso, de acordo com o artigo 322, parágrafo 2º do CPC, aspas, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé. Na leitura da inicial e do contexto do feito, é possível extrair-se com clareza os limites e especificidades dos pedidos formulados, sem qualquer prejuízo de entendimento, abrangência ou ambiguidade de interpretação. Quanto à ausência do interesse processual em relação ao 13º salário, não é correta a interpretação do recorrente, pois ainda há uma controvérsia a respeito. O que os autores requereram na inicial não foi o pagamento integral do 13º salário, mas sim a inclusão do abono de permanência para o seu cálculo. Se tal verba deve considerar o abono de permanência na sua base de cálculo, isso deve ser resolvido na análise meritória. Porém, o fato é que há indubitável interesse processual na questão, tendo em vista a existência de uma pretensão, entre parênteses, inclusão do abono de permanência na base de cálculo, fecha parênteses, existida pelo Estado de Pernambuco, que entende que o pagamento deve equivaler apenas à remuneração sem acréscimo do abono de permanência para seu cálculo. Por fim, em relação à prescrição quinquenal, vê-se que o pedido e a sentença já previam expressamente a limitação temporal de 5 anos, de modo que tal pedido se torna desnecessário. Por exposto, rejeita as preliminares. Voto de mérito. Recurso regular e tempestivo, cabível em face de decisão atacada, com preparo dispensado. Ademais, vê-se que a sentença foi submetida à remessa necessária pelo juiz acordo. Ademais, o presente caso gira em torno da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do 13º salário, abono de férias e licença-prêmio. Os autores da ação são magistrados aposentados que, durante seu período ativo, receberam um abono de permanência, benefício previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. O objetivo da demanda é a inclusão desse abono na base de cálculo de direitos trabalhistas, como o 13º salário e o abono de férias. A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão dos autores, entendendo que o abono possui natureza remuneratória e, portanto, deve integrar as referidas bases de cálculo. Em relação ao funcionalismo federal, a questão encontra-se afetada pelo STJ sobre o tema repetitivo 1233, cujo objeto é justamente, aspas, definir se o abono de permanência integra as bases do cálculo adicional de férias e da gratificação natalina, 13º, dos servidores públicos federais. A interpretação dada pelo STJ à matéria será aplicável no presente caso por potencial similitude nas razões de decidir, tendo em vista que a discussão acerca da natureza jurídica do abono de permanência não é particular aos servidores federais, podendo haver a aplicação da mesma ratio decidendi aos autores. É importante salientar que, apesar da afetação, não há determinação de suspensão dos processos em trâmite, em fase de apelação, de modo que o presente julgamento é perfeitamente possível. A jurisprudência do STJ aponta para a necessidade de inclusão do abono de permanência no cálculo das vantagens pleiteadas pelos autores, tendo em vista sua natureza remuneratória e permanente, não se tratando de verba de caráter transitório. Confira-se, servidor público, abono de permanência, natureza remuneratória, base de cálculo, texto constitucional de férias, gratificação natalina e inclusão. Item 1. O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do texto de férias e da gratificação natalina, precedentes do STJ. Agravo interno, recurso especial, número 2.026.028/Alagoas. Relator, ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 27 de março de 2023. Diário de Justiça Eletrônica de 4/4/2023. Outra citação, e mesmo teor. Item 2. Agravo interno não provido.
agravo interno no recurso especial número 2.075.191/Paraíba, relator o ministro Sérgio Puquina, primeira turma, julgado em 20 de 11 de 2023, DJE de 23 de 11 de 2023. Mais um outro. Agravo interno, ofensa ao artigo 1022 do CPC 2015, não configurado. Suspensão do processo pela seleção de candidatos. A afetação. Não cabimento, abono de permanência e inclusão na base de cálculo do texto de férias e da gratificação natalina. Item, não há como acolher o pedido de sobrestamento do feito pela mera seleção de candidatos. Há afetação como recursos representativos de controvérsia, porque não existe previsão legal nesse sentido. Precedentes do STJ. Item 2. Artigo 489, parágrafo 1º e artigo 1022 do Código de Processo Civil não foram ofendidos, porque o Tribunal de Origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tendo enfrentado expressamente os pontos tidos como omissos. 2 pontos. Conceito e natureza da remuneração e abono de permanência. Item 3. O acordo recorrido decidiu, em conformidade com a jurisprudência do STJ, de que o abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível e inserindo-se no conceito de remuneração de cargo efetivo. Precedentes do STJ. Bom, são tantas citações que eu entendo de necessário lê-las por completo, porque a matéria já pacificada, o Estado não teve interesse em vir sustentar, então vou me permitir suspender essa leitura longa e cansativa, inclusive para todos os presentes. E complemento. As mesmas razões de decidir se aplicam ao presente caso concreto, em que se discute a natureza jurídica do abono de permanência e a necessidade de sua inclusão na base de cálculo das vantagens de texto de férias, 13º salário e licenças-prêmio. Portanto, a conclusão de que o abono de permanência possui natureza remuneratória permanente leva à conclusão adotada na sentença combatida, devendo ser mantida. Por todo exposto, nego o provimento à remessa necessária, mantendo a sentença inalterada e julgando prejudicado o apelo da Fazenda Pública. É como voto. Senhores, escolho o voto de Vossa Excelência. Aliás, como bem já alertado, já há manifestação dos demais colegas de turma acompanhando o meu voto. E assim, consulto-os sobre a reiteração desse acompanhamento. Eu reitero, senhor presidente. Também, da mesma forma, eu ratifico o que eu já disse anteriormente. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, questão de ordem, não seria o caso, em vista do não provimento, de majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, que quando o recurso não for improvido, majorará os honorários de advogado, de sucumbência? Vamos ver o que foi Fixado na sentença. Perfeito, ótimo. Vou dar uma olhada aqui. Parece-me que foi 10%. Deixa eu checar aqui, porque demora um pouco. Aguardo a leitura do colega Carlos Moraes. A sentença, ela... julgou procedente, em consequência, condeno a parte ré a proceder à revisão dos valores da licença-prêmio, texto de férias, 13º,
Condena a parte réu, por força do princípio sucumbencial, condena a parte ré ao pagamento de ressarcimento das custas que a parte autora adiantou, bem como ao pagamento de honorários a serem fixados nos termos do artigo 85, parágrafo 4º. É porque não se sabe a liquidação, ela deixou para a liquidação. Porque não se sabe a repercussão financeira com relação a esses cálculos. Foi por isso que ela não fixou os honorários em percentual, deixou para a fase posterior da liquidação. Então, isso fica para a fase da liquidação. Não é possível agora majorar. Na condição de presidente deste julgamento e em face da observação feita pelo colega de turma, eu deixo de me pronunciar em complemento à questão levantada pelo advogado da parte autora, achando mais coerente e mais confiável deixá-lo para a fase de execução da sentença. Muito obrigado, senhores. Então, assim feito, declaro a unanimidade negado provimento à remessa necessária e, em decorrência, prejudicado o apego da Fazenda Pública. Alguma observação a fazer, demais colegas? Não, senhor presidente, está de acordo. Não, da minha parte, não, senhor presidente. Muito bem. Então, declaro encerrado este julgamento específico e, assim, devolvo a presidência dos trabalhos ao desembargador José Ivo de Paula Guimarães. A todos, boa tarde. Peço permissão para me retirar, senhor presidente e senhores desembargadores. À vontade. Satisfação revê-los. À vontade. Boa tarde. Não há nenhum outro processo em que nós fomos convocados, é isso? Não, Excelência. E Karina pode poder. Então, Era só esse mesmo, desembargador José. Não obstante, o desembargador Josué só está nesse, Karina. Isso, só está nesse. Então, pronto, desembargador Josué. Vossa Excelência está automaticamente dispensado. Só se Vossa Excelência quiser ficar conosco até o final. Mas há obrigações do nosso trabalho, que o desembargador Carlos também esteja nessa mesma situação, de tal forma que eu peço até por mim e por ele. Pronto. Desembargador Josué. Também está dispensado também o desembargador Carlos Moraes, é isso? Não, ele vai continuar. Na verdade, eu estou substituindo o desembargador Valdemir. Ótimo. Hoje e amanhã. Ótimo. 2 dias. Que continue conosco. Eu continuo aqui no julgamento dos demais processos. Perfeito. Eu desejo um bom resto de tarde e de resto de pauta aos eventos pares e me retiro como já foi autorizado. Boa tarde, desembargador Josué. Fique à vontade. Se quiser. Abraço, desembargador Josué. Fique à vontade. Se não quiser. Karina, um abraço do Charles. Um abraço. Desembargador É mais, desembargador. A presidência dos trabalhos da Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Dando continuidade, portanto, aos processos que restam, são 16, eu verifico que em todos os processos os desembargadores já votaram. Nós temos aqui o 17 e o 16, existe uma diferenciação aqui com relação à questão de honorários. Eu estou falando, eu vou logo para o 16 e 17, depois a gente pode votar em lista, se todos concordarem. Concordo. Se não há nenhuma divergência, não é? Então vamos para o 16 logo de imediato. O 16 da pauta, a questão se prende na questão dos honorários que foram fixados, desembargador Paulo. A relatoria de Vossa Excelência, e neste caso aqui, no voto de vista, eu faço a fixação por equidade, mas fixando um valor com base no artigo 85, parágrafo 8º, e faço a fixação em R$ 2.500.
a discordância está nesse ponto, só com relação à questão de fixação de honorários. Desembargador, eu estive lendo pela manhã, demoradamente, o meu voto, assim como o voto de Vossa Excelência, que traz essa pequena divergência, e eu aproveito a ocasião para evoluir o meu voto, acompanhando a divergência de Vossa Excelência. Agradeço Então, a na Vossa verdade, Excelência. não há nem mais divergência, já que É está. verdade. Aí a gente é que vai lhe acompanhar, desembargador Paulo. Vossa Excelência está Perfeitamente. fixando em 2.500, a gente lhe acompanha. E nós temos ainda o 17 também da pauta. O 17 da pauta também se prende a É essa a mesma questão. coisa. Não é? É a mesma coisa, sendo que o valor que foi fixado aqui no voto é R$ 2.000, o 17. Uhum. Aí Vossa Excelência também acompanha essa questão? Padre José Ivo, eu quero verificar se esse outro processo se refere àquela causa em que o defensor público, acho que é isso, botou o valor de causa fora do contexto, né? Parece que R$ 100.000, né? Não sei Exato. se é esse, não sei se é esse caso. Deixa eu abrir o voto de Vossa Excelência. É porque Vossa Excelência aqui faz a fixação com base na tabela da OAB. E a questão são defensores públicos. Perfeito. Por Nesse isso que caso o aí, ele afasta- deu R$ 1.000 ao valor da causa. Ah, R$ porque 1.000. Mil. E tem a questão do valor também, valor insignificante, né? Então, Vossa Excelência, desembargador Zé Ivo, fixou em 2.000, não é? Em 2.000. É mais ou menos, a gente aqui na terceira Câmara também fixa esse mesmo valor. Quando a ação tem um valor assim apenas simbólico, como esse, aí a gente não vai fixar em 10% de R$ 1.000, né? Porque seria muito ínfimo. A gente fixa em R$ 2.000. É como nós procedemos aqui na terceira Câmara. Por isso que eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Agradeço, desembargador Carlos. Esvaga... como se trata de uma declaração, eu os acolho, que foram apresentados pela Defensoria Pública. E, nesse caso, esse MV, a divergência, pequena divergência de embargador Zé Ivo, né? Com relação só à questão de honorários, né? Exatamente. Porque na inicial ela fixou em R$ 1.000. É Bom, defensora pública. eu evoluo o meu voto e acompanho a pequena divergência do desembargador Zé Ivo para fixar também os honorários no valor de R$ 2.000. Então nós passamos a acompanhá-lo. Eu e o desembargador Carlos. Exatamente. Né? Então, Karina, eu vou declarar que foram julgados 16 e 17, não é isso? Por unanimidade de votos, tendo o relator refluído na fixação dos honorários advocatícios com base no voto de vista. Correto. Eu já procedi aqui, desembargador Zé Ivo, Pois não. a remoção do meu voto anterior e já estou acompanhando aqui o voto agora do relator. No painel aqui. Certo. Já fiz a correção. Agradeço a Vossa Excelência. Então, o 16 e 17 foram julgados, né? Então, resta. Os demais todos foram por unanimidade, né? Restam só o número 1 ao número 15, tirando o 12º, né? Que já foi julgado. Exato. Então, todos os demais, né, foram julgados por unanimidade, tudo em conformidade com o voto do relator. Exato.
Vossas Excelências concordam? Concordo, presidente. Então, não existe mais nenhum processo a ser julgado nesta tarde. Agradeço. Vamos encerrar a sessão. A sessão virtual com o desembargador Valdemir, ela só se encerra no dia 25. Então, o desembargador Valdemir ainda irá votar. Então, Exato. Karina, a gente deixa para Na virtual eu encerrar não votei em nenhum, ele mesmo vai votar. no dia aprazado, certo? Da sessão virtual. Ok? Então, esta sessão aqui eu dou por encerrada. Agradeço a todos aqui presentes, principalmente